Senhor, te damos graças pela primeira parte do culto, onde os louvores foram entoados no teu nome. Deus, está aqui o teu servo na impudência de ministrar a tua palavra, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa dar unção, sabedoria e autoridade ao teu servo para ministrar a tua palavra com poder, Senhor. Da glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Saúde da Maria Igreja de Palpatine Jesus Cristo. Amém? Filemão, capítulo 1, versículo 8 a seguir. Vou ler alguns versículos, pois é necessário. Aleluia. Mais um mês, mais um dia, mais um domingo. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Epístola de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 8 a seguir. Serei breve nessa noite. Aleluia, Jesus. Paulo intercede em favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer, sendo o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com mais razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Aleluia, queridos, até aqui o Senhor é fiel. Confesso que outrora eu pensava que Filemão era só mais uma carta, um livro, ou alguma cidade, ou alguma igreja aberta por Paulo, até que vim descobrir que Filemão era um homem. E Paulo, por escrever a epístola direcionada geralmente a algumas igrejas que ele mesmo abriu, que ele pastoreava, deixava alguém em cargo de estar na liderança daquela igreja que for aberta. Essa aqui, diferentemente, ele escreve especificamente para uma pessoa, por nome de Filemão. Essa carta aqui, cerca de 60 anos depois de Cristo. Paulo agora ele já estava com a sua idade avançada, Paulo já era idoso. E para complementar, Paulo ainda estava preso domiciliarmente. E agora ele vai escrever a Filemão a respeito de um personagem por nome de Onésimo. Mas quem era Onésimo? Era um escravo fugitivo. E Paulo agora ele confronta Onésimo a receber aquele homem, assim como Cristo recebera também. Mas para nós podermos entender, já que aqui fala de escravidão, entendemos que ele queria dar tempo do Egito, quando o povo de Deus ele foi escravo pelo período mais ou menos de 400 anos. A Bíblia diz que quando Deus ele liberta aquele povo, Deus ele trazia à tona a todo momento: olha, lembra que vocês foram escravos na terra do Egito. Pessoal, lembre que outrora vocês foram peregrinos na terra do Egito. Era como Deus começou: olha, cuidado com você fazer com os outros. Lembra que outrora vocês passaram pela mesma situação. É verdade, Pai. Há um grande embate, discussões a respeito da escravidão na Bíblia. Vemos que, entre aspas, em algumas ocasiões até foi permitido, mas Deus tinha dado o detalhe como tinha que ser. Sabemos que alguns, por algum motivo de dívida, de necessidade ou até por escolha própria, eles eram tidos como escravo, mas no 7º ano ele tinha que ser livre, e mais, não podia ser maltratado, tinha todos os direitos. É tanto que a Bíblia relata a respeito dos escravos, ou seja, servos, também traduzido quer dizer escravo, das orelhas furadas. E por que furava as orelhas? A Bíblia diz que quando alguém às vezes se oferecia ou para pagar alguma dívida, eles eram servos, escravos de alguém. E quando dava o tempo de ir embora, se ele constituiu família lá, a família tinha que ficar, porque já era servo daquele senhor, tinha que sair sozinho. Ou se caso ele se apegasse tanto ao seu Senhor pelos cuidados que ele oferecia e por tudo que ele disponibilizava, ele dizia assim: eu não quero ir embora, eu quero ficar, eu quero ser servo definitivo. Então fala que aquele homem levava diante das autoridades
Pegavam um sobeiro, colocavam na porta e furavam a orelha daquele homem. E era conhecido quando as pessoas viam a orelha furada, sabia que ele escolheu ser escravo. Isso era uma escolha, por amor ao seu Senhor. A marca na orelha identificava a atitude que ele teve, que ele era um servo, mas um servo por escolhas. Queridos, hoje nós somos servos de Cristo e por escolha, porque foi a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. A partir daquele momento não é mais as nossas vontades, é a vontade dele em nossas vidas. A partir desse momento não é o nosso livre-arbítrio 100%, porque nós temos que submeter-se à vontade dele. Mas já que estamos falando de marca, queridos, Paulo mesmo falava que eu carrego as marcas de Cristo. O próprio Cristo, ele carrega marcas quando passou por essa terra. Que marcas são essas? Os cravos, os furos nas suas mãos, os furos nos seus pés e o furo nas suas costelas daquela lança do soldado. O próprio Cristo, ele carrega marcas e cicatrizes. Queridos, hoje levamos muitas marcas fisicamente em nossos corpos. Eu tenho algumas aqui, quando eu lembro que foi de uma queda que eu tomei, vou passar na beirada de um quebra-mola. Eu carrego cicatriz no meu dedo devido a um acidente que eu tive. Eu carrego cicatriz aqui no meu lado de café quente que derramou. Eu carrego cicatriz na minha coxa. E às vezes eu caí desse ladeira e um toco passou aqui, só rasgando a minha pele. E toda vez que nós olhamos, nós lembramos o porquê daquilo. É melhor ter cicatriz do que ter feridas. Cicatriz você olha, não dói mais. Quando você lembra, mas não dói. Feridas você toca e você ainda sente. E às vezes levamos marcas no nosso corpo. Cicatriz, mas tudo é fruto de algo que nós passamos. Às vezes é fruto de coisas que nós vivemos. Mas eu quero dizer que a melhor marca, a melhor cicatriz que nós olhamos para nós e nos alegramos, a vida é de um joelho calejado. Aleluia. Convenhamos que no dia de hoje é difícil, queridos. Mas a melhor marca é você olhar e ver as marcas do joelho calejado. Tem pessoas que levam a marca das suas pálpebras inchadas de tanto chorar. Queremos nós que seja de derramamento na presença do Senhor. Queremos levamos marcas em nosso corpo espiritualmente também, que às vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar, mas às vezes a marca causada pelo mundo, às vezes a marca causada por alguém, às vezes a marca causada pela uma situação, mas é uma marca cravada em mim e você, que é o selamento do Espírito Santo que Deus colocou em cada um de nós. Talvez muito não olha, mas quando o inferno olha, ele enxerga isso ali, pertence ao de lá de cima. Talvez as pessoas do teu lado olham e não percebem, mas quando os demônios olham, vê, esse dali tem a marca de Jesus Cristo. Aleluia. É as marcas. E aí vem, querido, o tempo da escravidão. O problema é que muitas cidadanias, muitos povos daquele tempo, muitos outros de outras regiões adotaram a prática da escravidão, só que era totalmente diferente daquela que tinha que ser livre no último ano, daquela que tinha que ter os cuidados, seja se era diferente, acorrentava, subjugava, corrigia, batia. Você quer ver uma das práticas dessas no Império Romano? E para muitos era normal. A Bíblia diz que agora Paulo está escrevendo a Filemão, provavelmente se converteu no ministério de Paulo lá em Colosso, na igreja dos Colossenses. Esse homem aqui, a Bíblia faz questão que Paulo começa saudando: eu dou graça, meu Deus, lembrando de você, porque é um homem amoroso, de muita fé. A igreja naquele tempo era na casa de alguém, e aprove ser na casa de Filemão. A igreja se reunia na casa dele, mas há uma questão: no meio do servo de Filemão havia um homem chamado Onésimo, que era escravo. Não sabe ao certo o motivo que fez ele fugir, se ele roubou, se ele aprontou, se ele decidiu apenas ir embora, mas fato é que ele fugiu. E naquele tempo, uma das penas para um homem que fugiu escravo, ele devia até ser castigado ou levado à morte. E no momento que Paulo está agora encarcerado, sabemos que desde quando Deus faz o chamado na vida de Paulo, no livro de Atos, capítulo 9, quando ele vai para Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo, aquela luta, quando ele fica cego,
pelo período a qual Deus envia Ananias para colocar a mão, interceder, aquelas escamas caem, e a partir daquele momento Paulo não é mais a mesma pessoa. Os seus olhos agora abrem, não só para a lei que ele vivia, mas abre agora para Cristo. Aleluia. Aleluia. Paulo agora ele serve para Cristo. Mas no momento agora, como ele era um judeu, ele era do grupo dos fariseus, ele era entendedor da lei, como ele se volta para aquelas pessoas, agora ele é odiado. A Bíblia fala que o perseguidor agora passa a ser perseguido. E as pessoas caçavam Paulo, a cabeça de Paulo estava bem, mas a todo momento, chegou um determinado tempo que quando fala que quando Ágabo, o profeta, ele pega aquela cinta e fala assim, olha, assim e assim vai acontecer, o dono dessa cinta, se for para Jerusalém, ia ser preso, ia ser julgado, e as pessoas começam a chorar, e quando Paulo fala que aquela cinta era dele, ele fala, varões, por que vocês estão chorando? Eu estou preparado não só para ser preso, mas até para morrer. Aleluia. E Paulo decide parar para Jerusalém. É quando ele é preso no templo, é levado para ser julgado. É quando ele apela para ser julgado, cai em Roma. E ele vem para a sua viagem, passando os náufragos, como na ilha de Malta, picado por uma serpente. E Deus dando graça, porque falou, Paulo, é necessário que tu também dê testemunho de mim lá em Roma. Quando o Paulo vai levado para ser julgado, ele aproveitava e contava o testemunho dele, do caminho de Damasco, do encontro do Cristo ressurreto, ressuscitado, do Cristo que resgatou ele, do Cristo que há de vir. Paulo agora estava sendo prisioneiro de Roma, e agora quando ele chega em Roma, ele é preso domiciliarmente, coloca os guardas para ficar vigiando ele. Mas a Bíblia fala que lá em Atos 28, por ele ficar 2 anos preso numa casa domiciliar, as pessoas tinham livre acesso. Ele podia instruir, ele podia ensinar, ele podia argumentar a respeito da palavra. E provavelmente nessa, que em Atos 28, 30 fala que ele aceitava todos que vinham até ele. E acredito eu que foi em uma dessas que Onésio apareceu lá também, de Paulo. Imagino eu numa conversa particular, ele explicando tudo a respeito da vida dele, de onde ele veio, o que aconteceu para Paulo. E agora o mais importante, ele também entrega a sua vida para Cristo através de Paulo. Aleluia, glória ao Senhor. Mas havia uma questão. A Bíblia fala que Paulo ele queria Onésio na obra, porque ele era muito útil. O significado de Onésio é útil. Ele fala, outrora tu era inútil, mas hoje tu é útil. Aleluia. Aleluia. Embora antes tu podia até ser inútil, mas hoje ele está falando tu tem utilidade. Aleluia, Deus. Talvez que nós olhamos para nós mesmos, quantas vezes que eu olhei para mim e falei, Senhor, eu me sinto tão inútil na tua obra. Senhor, eu me sinto tão desprovido de algumas coisas, Senhor. Aleluia. Mas ele está falando, hoje tu é útil. Aleluia. Uma oração que tu faz tem utilidade. Uma palavra minha que tu fala tem utilidade. Uma intercessão que tu faz tem utilidade. Um louvor que tu louva tem utilidade. Uma administração que tu faz tem utilidade. A tua vida que hoje tem utilidade. Na tua casa tu tem utilidade, porque é Deus, aleluia, que nos forma e nos usa na obra dele do jeito que ele quer, Deus. Aleluia, Deus ele é tão grande, tem antes a seu favor, mas ele coube responsabilidade e incumbência para nós. Aleluia. E Paulo não podia aceitar Onésio, porque havia a questão, eu não posso aceitar você sem antes falar para Filemão, porque ele é teu servo ainda. E agora uma questão, Onésio tinha que voltar para seu Senhor. E Paulo escreve uma carta para Filemão agora. Primeiro ele começa quebrando um homem, né? Dando aqueles elogios. Graças te dou a Deus nas minhas orações, porque você é um homem cheio de amor, um homem cheio de fé. Eu sempre falo que hoje em dia é melhor você ter argumento do que você alterar a tua voz. É melhor você ser uma pessoa que sabe falar, conversar, do que uma pessoa que grita, que discute. Ele falou, agora eu quero te enviar Onésio. Outrora te foi inútil, mas aceita ele mais. Por mais que Paulo também não está agora confrontando a escravidão, mas ele está incentivando uma mudança de comportamento. Não aceite ele apenas como servo, como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Querido, agora era uma incumbência, uma responsabilidade para Filemão, porque ele estava na frente de uma igreja. Filemão, ele agora era um homem que Paulo fala de amor, de fé. E agora Paulo confronta de certa forma ele aceitar aquele homem
aquele escravo como o próprio irmão. Oh, Deus. Ele fala, aceita como se fosse a mim mesmo. Oh, glória a Deus. E é difícil a gente aceitar algumas situações. É difícil a gente aceitar pelo menos de bom grado algumas coisas que aconteceram, ou algumas pessoas que passaram pela tua vida, que te fez algo e agora tem que voltar. Eu me lembro até da serva H, quando Sara induz Abraão e falou, olha, mande embora. Mas chega um anjo lá no deserto e fala, H, volta lá e se humilha para tua senhora. Onésimo tinha que voltar, ele tinha um risco dele ser preso, dele ser morto pelo que ele fez. Mas Paulo sabia e dizia, vai Onésimo, vai em paz. Onésimo teve que voltar, a Bíblia não dá o detalhe do que aconteceu. Mas às vezes que não falar a palavra, ela nos confronta. Às vezes a palavra ela vem de contrário àquilo que a gente falamos, que a gente louvamos, que a gente pregamos, e às vezes Deus nos coloca justamente nessa situação. Verdade. Fala, já que tu falou, já que tu vai, agora eu vou colocar tu na mesma situação para ver. Onésimo teve que voltar. Paulo escreveu a carta, e tudo que ele te deve, eu te pagarei. Sabe o que eu acho interessante? Que Paulo não sabia o valor da dívida de Onésimo. Paulo não sabia o tamanho do débito que Onésimo saiu e deixou. Paulo não sabia o tamanho da dívida, mas ele se coloca como mediador. Tudo que ele te deve, eu pagarei. Aleluia. Isso me faz lembrar muito do ministério de Cristo Jesus. É assim mesmo. Nós só falamos, não sabemos o valor exato do tamanho da dívida, mas nós sabemos que o preço foi alto. Deus. É verdade. Não sabemos o valor exato de quanto foi, milhões, mas o preço foi alto. Preço de sangue inocente. E a Bíblia fala que Cristo ele pagou o preço que nós devíamos. Jesus ele pagou na cruz de madeira, aquela cruz, aquele preço, aquela dívida que nós tínhamos com Deus, ele pagou. Ele foi o mediador, foi a reconciliação. Paulo ele agora se coloca como intermediador. Ei, aceita ele, tudo que ele te deve, eu pago. Aleluia, Deus. Outrora todos nós éramos escravos de quê? Do pecado. Todos nós éramos escravos do mundo. E Cristo nos resgatou. E você quer ver como Cristo ele promove, ele nos promove na sua obra? A Bíblia fala, ele chega para o discípulo e fala, eu já não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu vos chamo de amigo. Aleluia. Porque tudo que o Pai tem me revelado, eu tenho passado para vós. Mas na Bíblia não, é outra promoção. A Bíblia fala que Jesus ele ressuscita, que Pedro fala, eu vou pescar. O discípulo fala, eu vou também. Jesus chega na praia, já tem um fogo pronto, já tem até peixe lá. E ele grita de cá, filhos! Pegaram alguma coisa? Aleluia! De servo para amigo, de filho e de escravo para amigo e de amigo para filhos. Aleluia. Você quer saber que essa promoção nos alcançou? No livro de João, capítulo 1, versículo 12, fala, e todo aquele que vos aceitou tiver o poder de ser chamados filhos de Deus. Aleluia! Cristo resgatou da escravidão por intermédio de Jesus Cristo com a reconciliação, e hoje não somos mais escravos do pecado, hoje somos livres em Cristo Jesus. E Paulo ainda fala mais, olha, Paulo ele estava preso domiciliarmente numa casa sob o governo de Roma, mas ele fala, eu sou servo de Cristo, não é de César. Eu sou servo de Cristo, não é do Império de Roma. Porque é servo de Cristo mesmo estando preso? Porque ele estando preso, ele era livre. Aleluia, Deus. Ele estando preso, ele era liberto. Tem muitas pessoas que estão libertas, mas estão presas. Tem muitas pessoas que estão no ar livre, andam onde vai onde quer, mas estão presos, estão acorrentados. E tem pessoas que podem até estar atrás de uma grade. Paulo era experiência disso. Estava com Silas acorrentado, pés e mãos, mas era livre ao ponto de abrir a sua boca, adorar, glorificar, e Deus fazer o governo, lançar os alicerces, quebrar aquelas correntes e abrir aquelas portas. Eu quero falar que eu e você somos livres espiritualmente dizendo, queridos. Aleluia! Porque nos libertou. Eu quero falar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Ele nos libertou. Quando eu olho para essa situação de Onésimo, eu olho que outrora nós estávamos nessa mesma condição, como escravos, longe do seu Senhor, mas a obra redentora de Cristo, aleluia, pelo amor nos alcançou. E às vezes nós estamos nessa condição. Deus nos coloca à prova do lugar de Filemão, Aleluia. a liberar perdão, aleluia, aquele que nos ofendeu.
É uma palavra tão pequena, mas pensa numa coisa difícil e complicada. Porque às vezes é fácil, eu te perdoo, mas dependendo da situação que ele dá, aí o fardo fica maior. Mas eu vi uma frase que diz assim: às vezes perdoamos alguém não porque aquela pessoa merece perdão, mas porque nós merecemos paz. Aleluia. Então a obra foi concluída. No final da carta não fala ao certo o que aconteceu, se Filemão aceitou, se Onésio ali voltou de bom grado e teve que pagar. Mas eu creio, aleluia, que Onésio foi bem recebido. Eu creio que Onésio passou a fazer parte daquela igreja. Eu creio que Onésio foi um grande instrumento naquele lugar. Porque a forma que ele saiu não definiu a forma que ele voltou. Porque a forma que ele saiu de lá não definiu a forma que ele veio agora para cá. Ele saiu como escravo, saiu como foragido, mas agora ele vem como alguém convertido. E Paulo fala: sente como irmão. Aleluia. Porque ele faz parte do povo. Sim. Aleluia. A cidade onde tu veio. Eu não sei a cidade que tu veio para nós encerrarmos. Eu não sei de onde foi que tu saiu. Fala assim. Eu não sei a forma, o meio, de que parentela, de que região, de que município, de que distrito, de que zona rural, de que país, de que nação. Eu não sei de onde tu veio. Eu não sei qual é a tua naturalidade. Mas eu tenho certeza de uma coisa: quando Deus te enviar de volta para lá, não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser da mesma forma. Alguns aqui eu sei, já mandaram voltar lá para Sobral. Não vai ser a mesma coisa. Aleluia, graças a Deus que não. Se Marconi volta lá para cá, Marcão. Não vai não. Glória a Deus, não vai ser da mesma forma que saiu. A irmã Clenide, você está na casa de Bicuí, se voltar para lá. Se eu voltar para Palmira, lá no Vila do Distrito, lá, da Fazenda com Jesus, não vai ser da mesma forma, queridos. A irmã, vocês também, um senão de cada um vem, mas Deus sabe todas as coisas. E algo é que Deus está te moldando, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar, porque a obra não acabou. A todo dia Ele está aperfeiçoando, e toda honra, e toda glória